Se a maioria das pessoas soubessem o que eu vou falar nesse vídeo, provavelmente elas pensariam duas vezes antes de vender Bitcoin. Silenciosamente, tem gente muito grande tirando Bitcoin de investidores comuns como eu e você. Eu vou explicar isso detalhadamente nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, porque aqui eu valorizo muito seu tempo numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca não custa absolutamente nada para você já pode fazer no começo do vídeo, que é deixar o like. Já fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês que deixam like, que comentam, que compartilham os vídeos aqui do canal. Nos ajuda demais a seguir produzindo conteúdo de qualidade de graça aqui no YouTube. E aproveito também para convidar, caso você ainda não seja inscrito no canal, para se inscrever, clica aqui no sininho, já marca ali como todas para receber sempre aviso de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em ajudar a botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, indo direto ao ponto, segundo um relatório recente da River Intelligence, desde o início de 2025, mais de 370 mil bitcoins foram acumulados por treasuries corporativos e fundos via ETFs. Para você ter uma ideia, isso representa mais de 3,75 vezes o volume minerado de Bitcoin durante o período. Por dia, são minerados apenas cerca de 450 Bitcoins. E os ETFs vêm adquirindo, em média, mais de 2.500 Bitcoins por dia ao longo das últimas semanas. Isso significa, na prática, que eles estão comprando muito mais do que aquilo que é criado diariamente. Logo, eles estão comprando de alguém no mercado. Só que esse alguém também não é institucional que já acumulou Bitcoin. Também não são governos que já acumularam Bitcoins, porque esses estão sentados em cima dos Bitcoins e não vendem. Também tem Satoshi Nakamoto com mais de 1 milhão de Bitcoins, que também, por óbvio, não vende. Fora vários outros grandes investidores, chamados baleias, aqueles que têm grandes quantidades em Bitcoin, que também não vendem e vários não vendem há muito tempo. Então, quem sobra nessa história, afinal de contas? Pequeno investidor. Agora, você já se perguntou por que governos vêm adquirindo, por que institucionais, grandes empresas, grandes investidores, pessoa física, vem acumulando Bitcoin? E você já se perguntou também por que às vezes em quedas de 5, 10%, muita gente começa a se desesperar, até por ler notícias, por ler aquilo que sai na mídia, e o desespero de alguns investidores acaba virando desespero de outros, e essas pessoas no desespero acabam vendendo os seus Bitcoins? Na mão de quem você acha que vão parar a maioria desses Bitcoins? A questão é, não vai ter Bitcoin para todo mundo, e fica cada vez mais difícil comprar, porque entre todas essas oscilações, o preço só sobe. E por que o preço sobe? Porque enquanto alguns ficam brincando de trocar Bitcoin de uma mão para outra, alguns simplesmente pegam o Bitcoin, sentam em cima e ficam olhando para quem está disposto a vender ainda para comprar mais, principalmente nas quedas. Aliado a isso, nós temos a própria curva de adoção. Os próprios investidores, pessoas físicas comuns, investidores menores, estão cada vez mais aderindo ao Bitcoin. E muita gente comenta sobre a curva de adoção muito próxima da curva de adoção da internet. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu não enxergo o Bitcoin como sendo algo que vai ter uma curva de adoção a longo prazo como a curva de adoção da internet, pelo simples fato de que a internet se tornou algo essencial para a população mundial, enquanto que o Bitcoin não é essencial, ele é um bem escasso. Ele não é fundamental como a internet e não vai ser utilizado exatamente como uma moeda de circulação comum. Ele é muito mais uma reserva, tá muito mais para um artigo de luxo, entre aspas, do que uma moeda comum que as pessoas usam no dia a dia para trocar por qualquer outra coisa. Agora, fato é que a adoção do Bitcoin cresce e cresce numa velocidade muito significativa. Eu lembro lá em 2022 de estar num evento lá na França, um evento da Binance, onde o CZ mencionou que nós estávamos chegando ali nos 2% de adoção e que o dobro disso seriam apenas 4% de adoção, mas já causaria um estrago enorme. Hoje, segundo alguns dados que nós temos aqui, nós temos mais de 3% de adoção global do Bitcoin. Ou seja, nesse curto espaço de tempo, nós já subimos mais de 50%. E a tendência é que continue assim ao longo dos próximos anos, uma adoção crescente. Cada vez mais as pessoas estão percebendo os benefícios de ter Bitcoin, que ele é uma reserva, etc., que é uma proteção internacional, uma proteção contra os próprios governos, uma proteção contra a desvalorização da moeda. E sim, essa adoção deve chegar em boa parcela da população. Vamos supor aqui que lá num futuro não tão distante assim, a gente atinja lá um número mágico de 30% da população. Não acredito, como eu falei, em lá 70%, 80%, 90%, algo
próximo da internet. Mas vamos trabalhar aqui com um número um pouco mais realista. Fazendo uma conta rápida aqui, se nós temos uma população de pouco mais de 8 bilhões de pessoas, nós iríamos lá para 2,442 bilhões de pessoas aqui nesses 30%, né, pegando exatamente a população mundial hoje. E aí, se nós pegarmos a quantidade de Bitcoin que existe no mundo, nós temos aí hoje cerca de 19,9 milhões de Bitcoins em circulação, ou melhor, já minerados, porque nós temos que tirar aqui aproximadamente 3 milhões de Bitcoins que se estima que já tenham sido perdidos. Nós iríamos então para 16,9 milhões de Bitcoins. Se nós dividíssemos por essa população aqui, por essa adoção, só para você ter uma ideia, tá? Não é exatamente esse o cálculo, mas é só para você entender o ponto aqui onde eu quero chegar. Nós iríamos aqui para 0,00692 Bitcoin, ou seja, uma fração que começa na terceira casa depois da vírgula de Bitcoin por pessoa. Só que esse não é exatamente o cálculo também, porque nós devemos considerar aqueles que eu mencionei anteriormente, as empresas, os institucionais, os governos, o próprio Satoshi Nakamoto. Se a gente tirar todo esse pessoal aqui do bolo, vai para aproximadamente uns 3,5 milhões de Bitcoins a menos desse nosso cálculo. Ou seja, sobra menos ainda. E aí, se você for considerar, por exemplo, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, os milionários no mundo, nós temos hoje, se estima, e esse número só cresce, diga-se de passagem, 58 milhões de milionários, aproximadamente. Da mesma forma, se a gente excluísse todos os pequenos investidores aqui e jogasse só na mão desses milionários, sobrariam aqui 13 milhões de Bitcoins para 58 milhões de milionários hoje. Ou seja, mesmo que fosse esse o cálculo, eles não chegariam nem perto de acumular, na média, um Bitcoin para cada. E a pergunta que eu te faço diante disso tudo é: por que não mirar seguir acumulando Bitcoin se você acredita no ativo para longo prazo, assim como a maioria das pessoas que vem comprando, e principalmente esses grandes e poderosos que vem acumulando Bitcoin? Ou mesmo usar estratégias para acumular mais? Estratégias essas que sim podem envolver, por exemplo, a compra de altcoins em momentos específicos para poder aproveitar a valorização, uma coisa que eu faço muito, quem acompanha o canal aqui há mais tempo sabe disso, aproveitar os ciclos ali das altcoins para depois realizar, transformar aquilo que fez de lucro, por exemplo, em mais Bitcoin, dentre outras coisas, ou mesmo utilizar outras estratégias, como por exemplo, aquela de abater lucro sobre todo o montante que você tem de Bitcoin. Eu, por exemplo, todos os meses vendo até 35 mil reais de Bitcoin dentro da OKX, porque ela tem o benefício da isenção, independente do lucro. Por exemplo, o meu preço médio em Bitcoin real estava lá na casa dos 20 mil dólares, 18 mil dólares. É um lucro bem significativo para um ativo que está valendo hoje perto de 120 mil dólares, ao mesmo momento que eu estou gravando esse vídeo. Espero que quando você esteja assistindo, principalmente se for algumas semanas, alguns meses depois, esteja valendo já bem mais. Mas o fato é que, independente do lucro que eu tenho, quando eu faço essas vendas de até 35 mil reais lá, eu não pago absolutamente nada de imposto. E o que eu faço com o dinheiro dessas vendas? Eu volto e compro o Bitcoin, aumentando meu preço médio justamente para limpar esse imposto sem abrir mão do Bitcoin que eu tenho. Essa é uma forma inteligente de aumentar ao longo do tempo o Bitcoin e também o meu lucro líquido. É uma estratégia, inclusive, que eu recomendo todo mundo fazer, porque todo santo mês dá para fazer isso, ao menos até 2026. Então a gente tem todos os meses até janeiro de 2026. Caso seja aprovada a lei que termina com a isenção de até 35 mil, beleza, aí isso cai, mas até lá aproveita isso. Eu recomendo que você abra a conta pelo link que está aqui na descrição do vídeo, porque esse link dá até 500 reais em Bitcoin de bônus para você. Ao transferir pelo menos o equivalente a 2.500 reais, vai de 50 a 500 reais em Bitcoin de bônus. Quanto mais você deposita, maior é o seu bônus, aí basta depositar lá e negociar esses valores. E negociar é, por exemplo, a própria venda de Bitcoin que você faz. Além disso, você pode também se inscrever em outras campanhas que estão sempre rolando lá, como por exemplo essa que está aparecendo aí na tela para você. Se você não pega exatamente nessas mesmas datas aí, você pode se inscrever em outras campanhas, sempre aparecem lá no próprio aplicativo. Só lembrando, para você ativar esses bônus e tudo mais, você precisa abrir a conta completa lá, com todas as verificações necessárias. E para encerrar, eu quero salientar aqui que eu não concordo muito com aquelas ideias que o pessoal acaba trazendo. Junte pelo menos 0,1 Bitcoin, junte 0,01. Isso são simplesmente números mágicos, entre aspas, que não representam absolutamente nada. O conselho que eu dou para você é: acumule o máximo de Bitcoin que você conseguir, se você acredita no ativo para longo prazo. Principalmente porque a tendência é que, conforme vão passando os anos, fique cada vez mais caro para comprar, mais difícil aumentar o seu portfólio, o seu patrimônio em Bitcoin. Então, se você acredita no ativo, não para lá no 0,1 simplesmente porque alguém
falou, alguém mencionou, ou não para em um Bitcoin se você conseguiu atingir essa marca, segue acumulando. Esquece os números aí, esses números mágicos, essas barreiras psicológicas e foca em acúmulo de patrimônio em Bitcoin também. Infelizmente eu sei que esse vídeo não vai ter tanto alcance assim, por motivos óbvios, e que a maioria das pessoas sequer vai assistir, sequer vai ter acesso a esse vídeo. E dentre esses, muitos vão acabar entregando o Bitcoin de bandeja na mão dos gigantes, dos institucionais e por aí vai. Mas se eu conseguir fazer com que você que está assistindo esse vídeo, chegou aqui até o final, pense sobre isso tudo que eu estou falando aqui e não entregue o seu Bitcoin de graça, entre aspas, na mão dos grandes, eu já me dou por satisfeito. Afinal de contas, eles vão fazer de tudo para ficar com o seu Bitcoin. Dito isso e sem mais, eu desejo que você consiga acumular muitos e muitos satoshis. Vou ficando por aqui, já vou deixar a recomendação desse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele. Um forte abraço e a gente se vê lá.